Olá, eu sou Danusa Aquino, psicoterapeuta e médica holística. Eu queria falar um pouquinho sobre as famílias e um pouco da tristeza que eu vejo no que está acontecendo dentro das famílias aqui, principalmente no estado de Massachusetts. Eu creio que isso está acontecendo para todo lado, mas aqui eu vejo, né, porque eu tenho a minha prática, que eu trabalho com pessoas e atendo pessoas na minha prática, e eu vejo que isso está sendo um problema muito grande. O que acontece? O imigrante chega aqui, ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar, o custo de vida aqui não é baixo, é alto. Então, se você tem filhos, você também tem custos altíssimos com os filhos, né? De escola, às vezes tem que pagar babysitter, às vezes que é a cuidadora do filho, ou às vezes você tem que pagar um daycare, que é uma escolinha que é caríssimo também. Se você consegue a ajuda do governo, mesmo com essa ajuda também não é fácil sustentar esse tipo de custo com os filhos. E aí o que acontece? Quando você está em parceria com alguém, tem mais uma pessoa para trabalhar e ajudar a pagar as contas, é um pouco melhor, né? As famílias que estão em parceria, duas pessoas ajudam mais facilmente a pagar essas despesas. Quando a pessoa é uma para receber um salário e ela tem que pagar todas essas contas mais as despesas do filho, muitas vezes ela prefere ou mandar os filhos para o Brasil, que aí cria outro trauma, outra dificuldade, outro problema muito grande para as crianças, ou trabalhar e deixar as crianças na mão de terceiros que vão cuidar. Isso é um problema muito grande, porque as crianças estão sendo educadas por outras pessoas, não pelos pais, não pela própria mãe ou pai, ou pelas pessoas que são mais importantes na vida dessa criança. Então, essa criança fica sem regras, sem estrutura, ela fica geralmente sendo cuidada de qualquer forma, geralmente fica muitas horas na televisão ou muitas horas no eletrônico. E essas crianças desenvolvem problemas mentais seríssimos, distúrbios mentais seríssimos, porque elas não estão tendo tempo suficiente para brincar com os pais, não estão tendo tempo suficiente para brincar na natureza, tempo livre para explorar, para criar novas brincadeiras, para desenvolver certas partes do cérebro que não se desenvolvem somente olhando para a televisão ou olhando para os eletrônicos. Ela precisa de espaço para desenvolver essa criatividade, para fazer observações, para questionar, né? Por exemplo, quando ela observa a natureza ou ela observa pessoas, até mesmo, né, num parque ou na rua, ela tem questionamentos, ela tem espaço para criar perguntas criativas, ela aprende coisas diferentes, ela assimila coisas diferentes, ela usa todos os sentidos, a visão, a audição, né? Então, o próprio senso, assim, dentro dela de intuição para desenvolver outras habilidades, e isso é muito importante. E os pais geralmente não percebem que os filhos estão sendo, infelizmente, educados dessa forma e eles estão tendo problemas muito graves. Primeiro, que afeta muito o cérebro, se a criança fica o tempo todo no computador ou o tempo todo nos eletrônicos, e principalmente se esses eletrônicos são coisas como jogos violentos, aí é pior ainda, porque isso afeta a capacidade da criança de responder e de autocontrole. Então ela passa a ser mais impulsiva, ela passa a ser mais agressiva e ela não consegue ter um autocontrole para, se tem uma frustração ou se tem uma coisa ruim ou uma coisa negativa, ela poder parar e responder ao invés de impulsivamente agredir ou fazer alguma coisa. Esse é um problema muito sério que a gente está vendo para todo lado. O que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte: por mais que você seja sozinho ou sozinha,
Por mais que suas contas, a sua despesa, o seu custo de vida seja alto, você precisa colocar seus filhos como prioridade, sua família como prioridade. Passe tempo com eles, brincando com eles. Passe pelo menos 15 a 20 minutos do lado de fora, na natureza, observando, simplesmente olhando para as coisas. Não precisa fazer uma coisa muito inteligente ou muito revolucionária, não. Pode ser qualquer coisa. Vai ao parque, vai fazer uma caminhada, vai perto de um lago, faz uma caminhada em volta do lago, enfim. Qualquer coisa na natureza por 15 a 20 minutos por dia. Coma na mesa junto com seus filhos. Esse momento é importantíssimo porque é o momento que você vai perguntar como que foi seu dia, o que você fez de bom hoje. Você vai agradecer pelos momentos bons que vocês têm juntos, pelas coisas boas que vocês têm juntos, fazer planos, vão dialogar e aprender um sobre o outro, que tipo de interesse que um tem, que sonhos que o outro tem. Isso é muito importante. Principalmente para os adolescentes, eles estão ficando cada vez mais isolados, cada vez mais tristes, cada vez mais deprimidos, cada vez mais sem apoio. E eles já vão sair de casa e viver a vida deles de adultos. O que você acha que vai acontecer com esse adolescente que está indo para a vida adulta? Ele vai ficar hiper ansioso, hiper triste, vai entrar em depressão porque ele não teve apoio, ele não tem estrutura, ele não tem nada que fundamenta ele para ele viver uma vida de adulto independente e saudável, para ele acreditar em si próprio, gostar de si próprio, amar a si próprio e poder usar isso para o seu próprio benefício, para criar seus sonhos, para criar lutas, né? Que ele vai lutar do lado de fora, vai buscar um trabalho, vai buscar uma universidade ou outra coisa. Então a gente precisa apoiar. Eu falei sobre comer juntos. Outra coisa, antes dos seus filhos dormirem, você precisa ter um tempo em silêncio, ou lendo um livro, ou escutando uma música tranquila, para que todos se acalmem, fora dos eletrônicos. Não é assistir televisão até 11 horas e depois pronto, vai dormir. Não, esses raios, que são os raios azuis da televisão, eles estimulam o cérebro, então você precisa de um outro momento para desligar um pouco essas atividades, para acalmar, para dizer para o seu cérebro, olha, pode apagar que agora está na hora de dormir. Senão essa criança também pode desenvolver insônia, pode desenvolver outros distúrbios mentais, devido ao fato que ela está hiperestimulada, o tempo todo estimulada. Não tem tempo para acalmar, para refletir, para meditar. Então isso também é muito importante, né? Passar um tempo acalmando os seus filhos, ou ficando com eles de uma forma bem tranquila, para que eles preparem para ir dormir, né? Talvez até façam um banho ou tomem um banho relaxante, como água morna, algo assim, que possa ajudar a relaxar, acalmar, falar, olha, meu dia acabou, agora eu tô pronto para ir dormir, certo? Outra coisa muito importante, combine com eles qual é a responsabilidade que eles devem ter dentro de casa. Qualquer criança, de acordo com a idade, pode ter a sua tarefinha, né? Os pequenininhos podem juntar os brinquedos, podem aprender a colocar o sapato no lugar certo, a jogar o lixo no lixo, a levar o prato de volta para a pia. E os maiores já podem ajudar nas tarefas de casa, já podem dobrar as roupas, lavar uma roupa ou colocar dentro de uma máquina de lavar, lavar uma vasilha que está na pia, tirar o lixo para fora. Enfim, vocês que são os pais têm que definir tarefas de responsabilidade para dar para essas crianças de acordo com a idade delas. Não devem deixar que essas crianças sigam sem regras, sem estrutura, sem responsabilidade e o tempo todo no videogame. Vocês vão criar monstros, desculpe a palavra, mas é a verdade. Essas crianças, elas não têm
nenhuma habilidade para lidar com o mundo lá fora, porque o mundo lá fora vai trazer dificuldades, vai trazer momentos em que você precisa de ter responsabilidade. Você precisa ter a aptidão para fazer algo sem que você seja pedido no seu trabalho, por exemplo, né? Tomar iniciativas, criar soluções sem que outras pessoas te passem essas soluções ou te passem essas iniciativas. Para essa criança desenvolver e ser um adulto de sucesso na vida, de sucesso na carreira e ter uma vida saudável, ele vai precisar dessas habilidades, que são as habilidades da vida mesmo, né? Como solucionar problemas. Ele precisa saber como solucionar problemas quando ele estiver frustrado e você falar para ele, não, você não pode ou você não vai fazer isto, e explicar o porquê que essa pessoa não vai fazer isso, né? Às vezes um coleguinha quer ir para casa de um coleguinha negativo, que está, por exemplo, usando drogas ou fazendo alguma coisa errada, e os pais têm que dizer, não, você não vai fazer esse programa ou você não vai para casa desse colega. E você avisa os pais o porquê e avisa a criança o porquê. E se você quer realmente criar filhos que vão estar no caminho do bem, no caminho do respeito, no caminho da honestidade, no caminho da independência saudável, você precisa estar de olho neles, você precisa conversar mais com eles e ficar mesmo um companheiro, primeiro ser pai ou mãe, né? Porque os pais, pai e mãe, eles são importantes na educação dos filhos. Quem quer que seja que tenha a custódia desses meninos, custódia legal, é o educador. Então, eles têm que fazer o papel de educador. E aí você olha que prioridades que são as suas em termos de valores que você quer passar para o seu filho, como você está passando isso de verdade para o seu filho no seu dia a dia, que é muito importante. Então, tudo isso a gente precisa fazer com os nossos filhos. Dar a eles tempo de lazer saudável, lazer que é produtivo, que os ensine algo de bom, né? Algum esporte, que seja um esporte não muito violento, de preferência, uma coisa que pode dar a eles um estímulo, né, físico. E além disso, ensinar para eles a ter carinho uns com os outros, a ter compaixão uns pelos outros, a ajudar quando um irmão ou uma irmã está precisando de ajuda ou passa por um momento difícil, ao invés de criticar ou de fazer julgamentos ou até mesmo agredir. Vai lá, conversa, senta junto, pergunta o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar. Enfim, isso aqui é só um vídeo curto. Esse assunto é muito longo, poderia ir aqui por várias horas, mas eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção como está sendo o relacionamento de vocês com os filhos de vocês em casa e que nem sempre o seu apoio está sendo suficiente se os resultados que estão acontecendo, se os seus filhos não estão bem, se os seus filhos não estão indo bem na escola, se eles estão começando a mexer com coisas negativas ou indo para o caminho negativo, ainda dá tempo de você mudar os hábitos, tirar um pouquinho do seu tempo, priorizar a ajuda aos seus filhos, tá bom, gente? E no caso de ser necessário uma ajuda profissional, busque uma ajuda profissional. Existem vários serviços de terapeutas, de trabalhadores sociais que são gratuitos ou que são pelo Mass Health que você pode buscar para ajudar a sua família e geralmente eles ajudam muito. Faz uma transformação mesmo dentro de casa, tá bom? Um abraço.